comecei por conta de um projeto social que meu pai fez. Eu não tinha muita pretensão de lutar, eu vi assim mais por conta da quantidade, a empolgação no começo, né? Tinha muita criança, todo mundo levantava cedo para ir treinar e eu achei mó legal. A gente foi na primeira competição, que era no centro de Belém, e eu achei muito legal os nossos amigos subindo, lutando, aquele clima de competição, você não quer perder. Aí eu pedi pro meu pai, arruma uma luta pra mim lá que eu vou treinar e eu vou. Meu nome é Taina Cardoso. Tenho 27 anos, eu vim de Belém do Pará para São Paulo já faz uns 8 anos, 8 para 10 anos. Estou no esporte para mais de 10 anos também. Eu tenho como treinador exato 13 anos, foi quando eu iniciei o projeto em Belém do Pará. O objetivo era tirar os meninos da minha comunidade, que era uma comunidade muito violenta, da ociosidade. Aí no meio desse diferencial se destacaram 5, e no meio desses 5 foi a Taina. Aí ele fez a primeira luta, minha primeira luta deram um empate, mas assim, eu fiquei, não, eu quero ganhar, não quero empatar, quero ganhar, bora pra próxima. Então eu treinei, conforme eu fui treinando, meu desenvolvimento técnico foi melhorando, até eu conseguir ir pro primeiro campeonato paraense. Ali eu tive que provar o que era ser atleta, eu treinava 3 vezes por dia. E assim, uma coisa que nós não tínhamos era a estrutura, então eu tinha que contar com aquilo com a minha dedicação, não da parte da estrutura. Eu ia lutar com uma menina que tinha uma academia que tinha uma estrutura física bem melhor, o treinador dela já era experiente, inclusive foi até ele que nos ensinou muita coisa no começo. Então eu treinei, fui com meu pai, foi meses de dedicação, fui pro campeonato, passei as 2 primeiras lutas e quando chegou na final fui com ela, com a Amanda. E aí meu pai mó treinando, uma ansiedade, todo mundo da academia, e eu já fiquei ansiosa, aquele pessoal, falei, poxa, todo mundo torcendo por mim, caramba, e agora eu tenho essa responsabilidade. Quando saiu o resultado, a mídia todinha foi pra cima da Taina, foi que a gente foi ver quanto era grandioso aquele título, que inclusive colocou ela na história do boxe do estado do Pará. A primeira mulher campeã do estado do Pará, não vai ter outra, a Taina foi a primeira. Quando a gente viu aquilo, ela se derramou em lágrima, e começou a oferecer os títulos para os amigos, para os alunos da academia. Aquilo ali foi muito marcante. Então, meu pai fazia, para melhorar o treino, ele fazia umas travezinhas de madeira que a gente colocava na rua e tinha que fazer tipo como obstáculo, e corria passando por cima. Era um exercício de força, a gente pegava uma garrafinha de 600 ml, colocava areia, amarrava um fio nela e fazia um exercício que tinha que rolar, assim, era muito ruim. Eu lembro até hoje, doía demais o braço, era engraçado que quando ele virava de costas, os alunos até enrolavam assim pra dar um miguezinho lá no treino. Mas, tipo, a gente contou com coisas muito básicas que fizeram muita diferença por conta da nossa força de vontade. E a motivação de estar em galera, ela também era demais. Isso me marcou muito e me impulsionou muito a ser atleta. Primeiro começou no campeonato do Paraense e fui pro brasileiro, né? Fui convocada para ir pro campeonato brasileiro. Chegou na final, fui com a Paulista, com a Lauren Campes. E ela já tinha sido campeã brasileira no campeonato anterior. Briga daqui, briga dali, pá, ganhei no final. Só que assim, deram uma vantagem muito larga e ela saiu meio satisfeita. Meu pai também falou, pô, deram uma vantagem muito larga. E meu pai chamou ela. Falou, ó, eu concordo que ela tenha virado, mas não com essa vantagem. E daí ela gostou da sinceridade do meu pai. Daí se tornou uma amizade, que aí a amizade ela falou, ó, Taina, você tem talento, por que você não tenta vir pra São Paulo? Eu vou ver se eu consigo alguns campeonatos e qualquer coisa eu te chamo. Eu falei, tá, vim pro primeiro, pai, lá realmente tem mais luta, vamos tentar alguma coisa? Aí a gente sentou em família, vamos pra São Paulo? Vamos pra São Paulo. O que mais marcou foi quando eu coloquei ela dentro do avião, que a gente entrou no avião bancado por um patrocinador, aí ela sentou no avião e olhou no lado e virou, pai, caramba, olhando o boxe que você tá colocando a gente. A gente via o alvo e via, não, a gente tem condições, então bora. Então foi isso que impulsionou a gente a vir para São Paulo, foi a nossa capacidade técnica e a dedicação também fez muita diferença, então a gente falou, ó, dá para juntar os dois e ir embora para São Paulo que a gente vai conseguir coisas maiores. E eu tinha consciência também que assim, eles apostaram tudo, né? Eles largaram a vida deles lá, que poderia ser uma vida que não teria muito o que mudar, já estava estabilizado, então eles chutaram o balde para começar tudo de novo em outra cidade, e tudo por conta do meu sonho. Foi um começo muito difícil aqui em São Paulo. Você só se sente adaptado quando você ia pra competição. Saía da competição, você voltava pra casa e falava, pô, cadê o povo pra gente comemorar isso aqui?
Então, do Campeonato Brasileiro de 2014 foi o campeonato assim que carimbou mesmo que a nossa capacidade total. Então foi uma luta bem dividida, inclusive eu ganhei de 2-1, mas eu consegui mostrar superioridade. Não foi aquele 2-1, foi embaçado, foi dela, não. Foi um 2-1 com superioridade, foi bem técnico, dividido, mas pro meu lado. Comecei nos campeonatos brasileiros. Do brasileiro eu fui convocada para o primeiro o pré-olímpico de boxe, que foi na Argentina. Então eu cheguei e perdi na primeira luta, só que a gente veio naquela consciência, já sabia para que nível eu teria que treinar. Então a gente chegou, vamos dizer assim, modo de falar, louco, vamos mudar totalmente o treino, a rotina para as outras competições. E aí eu fui convocada para outros pan-americanos, esse foi só o primeiro, o único que eu perdi, os outros todos eu fui medalhista. Fui no Equador, não estou bem lembrada o ano, mas eu fui no Equador, Trinidad e Tobago, Brasília, e o último agora foi no México, que eu fui campeã. Foi em cima da Tiara Brown, que ela era segunda colocada no ranking mundial. O campeonato mundial, para mim, ainda é uma situação ainda que a gente está trabalhando para ganhar, porque assim, até a convocação dele é feita pela confederação, não tem muita participação, tem 2 participações, a gente quer chegar lá na medalha, não importa se é ouro, a gente quer alcançar ainda, falta esse resultado para mim, mas a gente tem lutado por isso ano após ano, não é fácil não. Eu tenho um que para mim o que mais me vale é o da França, o Le Cinturé Montana. O que marcou mesmo foi quando a gente ganhou o cinturão do Cinturé Montana na França, que para mim esse foi um dos maiores títulos da carreira da Taina até hoje, para mim foi isso, cara. Na minha visão, ele foi um título de muita garra. A Taina foi buscar o sobrenatural, que esse é de costume dela. Ela busca o sobrenatural quando precisa. E busca, e graças a Deus obtém o resultado. Eu tive a oportunidade de viajar, tive um convite do pessoal do Canadá, umas amigas minhas lá me convidaram para a gente ter essa participação no campeonato. Então, quando eu fui, eu tive a oportunidade de falar, poxa, eu tenho capacidade, eu nasci para isso. Que meu pai sempre estava comigo nessas vitórias que a gente teve marcantes, desde o Campeonato Brasileiro, a Pan-Americana, meu pai sempre teve comigo, sempre. O pai começa dali da porta para dentro. Mas é aquele pai sempre extrovertido que fez do seu ambiente familiar um lugar mais agradável do que da rua. Por isso que a Taina está com a gente até hoje, com 27 anos. E o treinador, ele já é um pouco mais duro. Ele já pega mais, ele briga. Ele briga mesmo porque o treinador ele se preocupa que o atleta dele machucado para ele não serve de nada. E com o pai dela no lado, ninguém segura. Eu falo isso até com convicção, por quê? Porque todos os títulos da Taina eu tive presente. A gente tinha que estar em campeonatos em que a gente pudesse ter bons resultados. Então, o campeonato europeu foi um campeonato de expressão, o campeonato brasileiro é campeonato de expressão, Jogos Abertos, que é um campeonato também onde vem os melhores atletas do Brasil, é um segundo campeonato brasileiro. Então, foi outro campeonato de expressão. Então, aonde tinha competições, a gente estava procurando estar sempre dentro. Hoje eu sou uma pessoa madura, que tem um controle muito grande daquilo que a gente faz. Antes eu fazia muito pela emoção de vamos lá lutar, vai dar certo. Hoje não, hoje já é como trabalho. É algo que eu tenho que fazer tudo certo, desde os treinos à competição. A competição ele é a minha prova final, eu não posso errar. Então essa consciência eu procuro ter no ringue de fazer tudo dar certo, não me desesperar, não me deixar ser tomada pela ansiedade, pelo medo, por nada de nenhum sentimento, só de me manter centrada e executar o que eu fiz nos treinamentos. Essa questão da injustiça que a Taina vem passando, ela vem desde 2011 para cá, que quando a Taina tinha condições de estar nas Olimpíadas de 2012, que era a primeira edição, e tinha chance plausível de medalhas, e medalhas de ouro ainda fala. A Taina renunciou à faculdade de Direito dela para ir atrás do sonho dela. Mas não que isso daí tenha sido em vão, que ela conseguiu alcançar o patamar necessário para representar o Brasil na Olimpíada, tanto de 2012 como agora em 2016. Assim, nós sempre buscamos esse pouco a pouco. Foi o brasileiro pan-americano, mundial e acima do mundial, os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos é a segunda edição agora que o boxe feminino vai entrar. Então, pra gente foi um sonho que se tornou realidade, uma possibilidade. E como eu sempre tive entre as atletas
tops ali, a número 1 do mundo. Então eu não tinha por que me ver fora desse sonho, de um sonho olímpico. Se eu conseguir vencer de uma atleta que foi segundo colocado no ranking, tá segundo colocado no ranking mundial, o que falta para mim chegar e ter uma oportunidade de lutar com a primeira? Então, sempre nós fomos em busca dessas oportunidades. Só que com o passar do tempo, houve um pouco de dificuldade. Dificuldade para entrar na seleção, dificuldade para a gente receber convocações. Como pai é mais difícil na hora do combate. Como treinador, na hora da injustiça, é mais difícil o treinador aceitar. O que está aceitando um pouco essa injustiça é o pai. O treinador não está aceitando. O pai agora ele quer, filha, faculdade. Filha, sua vida por vir. Mas o treinador não. O treinador quer que seja revista essas injustiças. O Pan-Americano agora de 2015, nós voltamos para a seleção, foi para o Campeonato Continental e teria a classificação para o Pan-Americano. Então nós fomos em busca dessa classificação dentro do critério que a seleção colocou, um critério interno. Então houve um esforço, houve uma dedicação e em busca desses critérios, chegou na hora, teve uma decisão que foi contrária àquilo que a gente esperava. Eu perguntei por que, não souberam me explicar. Eu fui para o Campeonato Brasileiro e a escolha que eles fizeram no Campeonato Brasileiro, eu venci a menina que tinha sido colocada no meu lugar. Então, dali houve uns questionamentos muito grandes, só que a gente deixou passar porque em seguida teria as seletivas no próximo ano, como foi no ano passado, o próximo ano seria o ano olímpico. Então, nós fomos em busca de mais resultados. Não, vamos lá, a gente vai correr atrás, a gente vai provar que nós somos melhores e vamos ter capacidade. E quando foi na última decisão, me tiraram também de novo, sem explicações, me disseram que foram critérios técnicos, mas a gente não sabe quais são esses critérios técnicos. Porque resultados a gente tem e a gente vem tendo há mais de 10 anos esses resultados. E, poxa, então pra gente foi tudo que eu fiz foi perdido. Dentro desses 10 anos não valeu de nada. Todo esse esforço, essa dedicação, os resultados que não teve... Tenho 4 títulos de melhor atleta, 2014 e 2015 seguido. Então, naquele momento, com aquela decisão, parece que jogou no lixo tudo aquilo que você fez. Que aí você fala, pô, não é uma decisão que é tomada com resultado em cima do ringue. É alguma decisão que está sendo tomada fora do ringue, é uma luta fora do ringue. Que você não depende do esforço que é feito pela força do seu braço. Eu estou com 229 lutas. Não é uma decisão técnica de... Você foi lá, você venceu e você que vai. Não, você foi lá, você venceu, mas eu vou escolher a outra porque a outra tem um critério técnico na minha avaliação que é ela que vai. Então isso daí, no momento, foi uma barreira, tem sido uma barreira para a gente vencer e a gente está correndo atrás de buscar pessoas que possam nos direcionar para que a gente possa vencer essa luta também, porque a gente não pode aceitar que esses anos sejam perdidos. Pô, tem que ter mais força do que eu imaginava, não é só... Nos treinamentos, não é só em cima do ringue, eu tenho que ter mais força, uma força espiritual fora para me manter firme, mesmo sem ter uma resposta concreta de que eu vou, mas eu tenho que me manter visando que eu vou. Então, é uma luta desigual. A única explicação que a gente tem que seja, sei lá, critérios políticos, a única informação assim que a gente começa, como a gente não tem uma resposta óbvia, a gente começa a pensar o que poderia ser. Ou o que ela tem que eu não tenho, o que ela faz que eu não faço, porque aí a gente puxou os 2 currículos, pô, de 3 anos pra cá, uma tem resultado e a outra não tem. Ah, mas uma tem experiência. Que experiência é essa que você tem que você não consegue passar de uma dentro da sua casa? Tivemos 2 pré-olímpicos e um continental. Nenhum. Eu fui por participação, nem sequer por participação. Não fui convocada pela confederação também, não sei porquê. E nós não podemos ir. E aí, como é que eles podem alegar que nós não temos experiência se eles não nos permitem ter experiência? Aí você fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que tem que ser feito para que eles possam, além de ser claros nas suas respostas, além de falar realmente qual foi o critério usado, para que até eu mesmo possa sair de lá conformada, de falar assim, ó, Tainá, você não fez isso e faltou isso para você, pronto, acabou, e você não vai por causa disso, mas não, você não tem algo claro. Tanto é que eu fui... depois que eles voltaram do primeiro pré-olímpico, menos de uma semana depois eu fui dispensada da seleção brasileira. E a alegação foi que a seleção estaria passando por um corte de custo, então elas teriam que tirar alguns atletas, sendo que desses alguns atletas só quem saiu fui eu. Aí daí você se pergunta, pô,
poderia dizer que eu tenho capacidade e eu lutaria para ser campeã. A gente olha para esses troféus, a gente pensa que é conquista. Não. Isso aqui é sacrifício. Muito soco na cara para pegar isso aqui. Muita fome passada para pegar isso aqui. Muitos treinos com cólica para pegar isso aqui. Muita renúncia para pegar isso aqui. Muita renúncia. Quantas viagens deixou de ver a avó para se focar para o campeonato? Eu só posso dizer que valeu a pena. Tudo que a gente fez, o sacrifício de deixar casa, deixar familiar, valeu a pena. Tudo. Para mim, ali eu recebi o meu salário de falar, poxa, pai, não foi em vão. Não foi em vão. O boxe, ele é uma modalidade de muitas dificuldades. Não é fácil. Nós enfrentamos muitas lutas, mas eu falo para esse atleta que está começando agora que continue, que vai dar certo, que ele persista, porque não é fácil. E vai ter pessoas que vão dizer para ele que é loucura, que não tem futuro, que não vale a pena, mas eu posso falar para ele que vale a pena, porque aqueles que insistiram, que chegaram no topo, hoje tem um investimento maior, tem um reconhecimento maior. Hoje o esporte ele tem o seu valor, então que ele não desista nas primeiras dificuldades, que ele vá até o final. Eu defino a Thay naquela pessoa de garra, de sabe o que quer. O boxe hoje é a minha profissão, o boxe faz parte da minha vida. Quando ela quer perder, ela perde. Quando ela quer ganhar, ninguém segura ela. O boxe é meu tudo hoje. Eu sou Taina Taigma, tenho 27 anos, sou decacampeã brasileira, tetracampeã pan-americana de boxe e estou em primeiro lugar no ranking nacional. Eu estou vivendo do esporte.